Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A segunda turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a apreensão e a perda definitiva de máquinas utilizadas em crimes ambientais não dependem da comprovação de má-fé do proprietário. Por maioria, os ministros entenderam que a Lei de Crimes Ambientais determina a apreensão do instrumento da infração sempre que houver comprovação do ilícito, independentemente da conduta do dono do bem. A decisão foi tomada ao julgar um recurso do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O colegiado determinou que um trator usado no desmatamento de uma área de reserva biológica do Gurupi, no Maranhão, seja entregue ao IBAMA. O equipamento havia sido alugado e, após ser apreendido, acabou devolvido ao proprietário por decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. No STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, autora do voto vencedor, afirmou que exigir a comprovação de má-fé do proprietário contraria a finalidade da legislação ambiental. Segundo ela, a apreensão é imediata sempre que o maquinário for utilizado na prática do crime, enquanto a perda definitiva do bem deve ocorrer somente após o devido processo administrativo, garantindo ao proprietário o direito de defesa. A ministra destacou ainda que o entendimento fortalece a proteção ao meio ambiente e evita que contratos de locação sejam usados como forma de blindar bens empregados em atividades ilegais. Para a maioria do colegiado, exigir prova da má-fé do proprietário enfraqueceria a fiscalização e reduziria a efetividade do combate aos crimes ambientais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que os pais não precisam esperar a maioridade dos filhos para sacar valores de indenizações por danos morais destinados a menores de idade. Por unanimidade, os ministros entenderam que, em regra, os pais podem administrar esses recursos no exercício do poder familiar. O caso analisado envolve uma indenização concedida a uma criança por causa do atraso de um voo. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado que o dinheiro permanecesse depositado em juízo até que a beneficiária completasse 18 anos, salvo se os pais comprovassem necessidade para garantir a subsistência. No recurso ao STJ, a defesa da menor alegou que a Corte Paulista não aplicou adequadamente o artigo 1689, inciso 2 do Código Civil, que atribui aos pais o usufruto e a administração dos bens dos filhos menores. Também argumentou que o valor seria utilizado em benefício da criança e que não havia justificativa para a retenção até a maioridade. O colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso. O relator, ministro Humberto Martins, afirmou que o Código Civil garante aos pais a administração e o usufruto dos bens dos filhos menores. Segundo ele, esses valores não podem ser retidos automaticamente. A medida só se justifica em situações excepcionais diante de circunstâncias concretas, como risco ao patrimônio da criança ou conflito de interesses com os pais. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça definiu que a reiteração automática de ordens de bloqueio de valores por meio do Cisbajude, conhecida como teimosinha, é uma medida legítima e compatível com o ordenamento processual brasileiro. O entendimento foi firmado no julgamento do tema 1325 sob o rito dos recursos repetitivos. Com isso, a tese passa a orientar obrigatoriamente todos os tribunais do país em casos semelhantes. No julgamento, o colegiado estabeleceu que cabe ao executado demonstrar a existência de impedimentos ao bloqueio ou indicar outro meio executivo igualmente eficaz e menos gravoso. Além disso, a primeira sessão definiu que, após a formação da relação processual, o indeferimento da utilização da teimosinha exige fundamentação concreta, não sendo admitidas decisões baseadas apenas em argumentos genéricos. O relator, ministro Sérgio Cuquina, destacou que a ferramenta contribui para a efetividade da execução, a duração razoável do processo e a eficiência da prestação jurisdicional. Segundo ele, a reiteração automática evita a necessidade de sucessivas ordens judiciais e reduz o intervalo entre as tentativas de bloqueio, aumentando as chances de localizar recursos financeiros capazes de satisfazer o crédito do credor. O ministro explicou ainda que o Cisbajude permite a comunicação eletrônica entre o Poder Judiciário e as instituições financeiras, possibilitando bloqueios, desbloqueios e transferência de valores.
Para o magistrado, embora a ferramenta possa atingir quantias protegidas por lei, eventuais excessos podem ser corrigidos pelos mecanismos de impugnação previstos no ordenamento jurídico, cabendo ao devedor comprovar eventual ilegalidade da constrição. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.